Boa noite, aqui é a Mariana Maia, para mais uma noite dessa semana de performances. Hoje é a penúltima noite. Hoje vamos assistir o filme Trouxa de Ouro. Estamos com uma convidada super especial, Roberta Aleixo. Eu estou transmitindo aqui direto do Mucabe, com conexão de celular, então se cair, a gente cai, levanta e volta e continua a transmissão. Vamos aos patrocinadores. Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam Mariana Maia, Semanas de Performances, de 4 a 10 de abril, sempre às 20 horas. Amanhã, às 18 horas, uma performance ao vivo. Hoje estamos com Roberta Aleixo, pesquisadora, arte educadora, mestranda em artes visuais no PPG Artes da UERJ e uma grandíssima amiga. O projeto é patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Vamos chamar a nossa convidada super especial, Roberta. Seja bem-vinda. Olá, boa noite a todas as pessoas aqui presentes, boa noite, Mari. Primeiramente, aí agradecer o convite, a oportunidade da gente trocar essa ideia, oportunidade da gente se reencontrar, todas são maravilhosas, enfim, rendem sempre muita coisa. E estou muito feliz em mais uma vez poder estar acho que me expandindo com seus trabalhos, né? Que são sempre trabalhos que me tocam, são sempre trabalhos que agregam muita coisa em mim. Então, vamos lá. Roberta, eu fico super feliz com o seu olhar sobre o meu trabalho. Vamos assistir Trouxa de Ouro. Senhora do Rio, sobre sua cabeça, encruzilhada, navega por curvas caudalosas, dourada, preciosa, inexpugnável, mira a terceira margem da nau central. Náufragos, famintos, sedentos em seus mares, trocam reflexos e ilusões por seu ouro. Toma seu lugar, dona das águas, meu coração nas batidas dos passos. Nessa água que não para, de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, ô rio! Ecoemos vinganças. É necessário adivinhar a fonte da dor. Beleza atordoante. Vivemos pouco, morremos muito. Nunca conhecer a si próprio.
aquela que mora nas águas do Rio Negro, tece destinos na palma das mãos. Tudo que toca é divino. Carrego, trouxa d'ouro, trouxa d'água, trouxa de terra, trouxa de sangue, dura, douro, travessia, diaspórica. Trouxa de ouro. Assim, algumas vezes que eu fiquei assistindo, cada vez que eu assistia, viram, assim, tipo, referências diferentes, questões diferentes para mim, assim. É interessante, né, porque como eu comecei analisando seu trabalho a partir de coroação. Então, não vou falar de possíveis referências com coroação, mas uma coisa que me conecta com coroação e que coroação abriu para mim possibilidades de pensar, por exemplo, quando eu vi, por exemplo, Viradouro de Alma Lavada, né, foi a questão da água. Né, a água ali parte de um lugar para mim que vai me encaminhando e me amadurecendo para alguns lugares, assim. Eu acho que faz uma conexão com um lugar que eu já venho, né, que é um lugar, assim, que me conecta muito a partir da própria Beatriz Nascimento, mas que são águas também distintas, né, porque essas águas atlânticas, assim, é uma água de conexão, mas a gente também está falando dessas águas do Rio, que também tem uma outra questão para a gente, são elaborações diferentes de água. Mas, assim, eu acho que, para começar, né, já posso começar falando, assim? Para começar, assim, pensando, né, nesse trabalho, acho que é importante falar muito, assim, de coroação, já temos acentos, né, os trabalhos da Mari que me tocam, que vão chegando até mim, todos eles, né, e esse também acho que não foge muito, são esses jogos semânticos, né, que existem, assim, acho que na linguagem, na visualidade, nas identidades. Eu acho que esse lugar, assim, acaba expandindo muito a comunicabilidade. E aí eu acho que essa expansão dá espaço para a gente fazer análise por diversos viés. Então, trouxa de ouro, para mim, assim, só uma palavra que está ali já seria elemento suficiente para fazer um outro tipo de análise, como, por exemplo, carrego. Né? Carrego associado à visualidade, associado a todo o seu sentido, eu acho que já seria, para mim, pelo menos, um outro encaminhamento para conduzir, acho que a análise da performance, né, e do vídeo, enfim, de tudo. Mas eu acabei escolhendo, né, como eu tenho essa conexão com as águas, parto desse lugar, eu acabei escolhendo as águas como sendo realmente o elemento condutor, né, e o rio, nessa expansão também, acho que de sentido que você acaba trazendo, né, e com a própria brincadeira do rio. Até conversei com você hoje, né, sobre essa ideia do Give from Rio, da Anitta, né, que trouxa de ouro, e Give from Rio da Anitta deviam dar de mãos dadas em Madureira, assim, né, porque também tem essa relação do território e tem essa relação do curso de água, né. Mas eu acho que quando eu começo a pensar no Rio, né,
na Trouxa de Ouro especificamente, nessa performance, eu penso como essa nossa ancestralidade, ela consegue ser condutora, né, das nossas elaborações filosóficas, políticas e das fazedoras de saberes. E por que eu acho que Trouxa de Ouro tem essa relação política, principalmente a partir das águas, né? Porque quando a gente vai caminhando, assim, com os nossos ancestrais, como, por exemplo, né, o que hoje nosso ancestral mestre Didi, que ele vai fazer uma análise das águas e ele vai dizer que as águas, elas estão relacionadas aos cultos tasiais, né, aos cultos femininos e aos cultos da maternidade, não essa maternidade social ocidental que a gente conhece, mas a nossa maternidade, que é uma maternidade realmente de ancestralidade, de criação, das IAs que tem um outro sentido. Eu acho que isso me sensibiliza para pensar politicamente a relação de gênero e raça. Então, o Rio, ele acaba sendo um fio condutor para eu pensar politicamente gênero e raça. Então, a gente tem várias vias para poder pensar isso, várias formas de produzir realmente essas tensões e essas contranarrativas. E eu acho que é uma escolha, né, olhar para o Rio e entender que ele, enquanto um espaço ancestre para a gente, consegue potencializar e nos sensibilizar para essas discussões que a gente tem na atualidade e essa discussão política. Então, eu acabo pensando no Rio, né, como essa possibilidade, esse encaminhamento político de uma discussão. Mas esse Rio também fica para mim muito pungente como não só esse curso de água, né, de condução, de pensamento político, de enfrentamento, de produção de contranarrativa, mas também nessa elaboração de território, né, e nessa contradição e nessa tensão produzida. Então, assim, esse jogo de palavra, que eu acho que também se concentra um pouco na visualidade, eu acho que aquele primeiro momento em que você está de costas, né, para o cenário do Rio de Janeiro, né, e de costas, enquanto senhora das águas, né, acho que um pronunciamento de um empoderamento, né, e de um empoderamento nessa relação política, e eu acho que um empoderamento também nessa situação de cidade, ali começa um jogo entre esses dois lugares, né, e essa sensibilização, assim, que chega até mim, né, como é que esse Rio se coloca. Tem algumas coisas que acabam trazendo para mim, assim, também, dentro da própria construção de cidade, são as imagens que a gente constrói do Rio. Então, a pose que você se encontra, né, que é uma pose de empoderamento de Senhora das Águas, mas é uma pose também, eu acho que, de quase uma musa. Eu queria te perguntar se é uma viagem minha ou não é, né, porque quando eu vejo o tecido e quando eu vejo as poses, eu penso nas esculturas gregas. Eu penso, sabe, no jogo que está ali e na própria construção visual da cidade, porque são as imagens que a gente tem, né, dentro da cidade, e como é que essas imagens são completamente assim, como a gente não cabe visualmente, artisticamente, esteticamente nessa cidade. Porque quando eu olho as pregas, né, das roupas, quando eu olho, porque assim, pra gente faz total menção ao Oxum, pelo dourado, pelo rio, né, pelas questões, pelo feminino, mas ao mesmo tempo tem aquelas pregas, né, tem aquela roupa que se coloca, aquelas poses. Eu falei, cara, ela tá jogando completamente com essa imagem. E aí foi aí que eu pensei um pouco na Anitta, sabe, nessa construção que a Anitta faz, entende? Dessa menina do Rio, dessa garota do Rio, que está completamente destoada dessa visão de Ipanema, de uma mulher dançando e coisa e tal, andando, aliás, e caminhando, né, num andar sedutor, numa cidade belíssima. E aí vem você também com essa roupa que diz assim, tipo, cara, a gente não cabe nessa paisagem, nessa imagem de cidade. E não é essa imagem que a gente quer, né? Porque você se recusa a olhar, né? O empoderamento que está de costas para o Rio. E aí, quando você olha para a cidade, você vai olhar para a cidade, pelo menos eu acho, né? Que tem um olhar mais frontal para a cidade, é quando a cidade está na região central. Porque tem dois ângulos da cidade. Você de costas para a cidade, né, para aquela paisagem típica e definidora de um Rio de Janeiro saudável, bonito. E uma parte que parece a região mais central. Tem a ponte, né, a ponte de Niterói, aquela coisa toda.
E aí, assim, essa é uma curiosidade. Você nem se eu posso matar a curiosidade. Por aí sim. Por aí sim. Acho que eu vou contar um pouquinho o contexto desse filme, né? Ele foi feito durante uma residência artística chamada Um Rio que Nos Separa. E foi uma residência muito diferente, porque ela aconteceu durante a pandemia, por um mês. E como estava rolando a pandemia, assim, muito forte no Rio, nós não saímos da casa. É uma casa em Santa Teresa. E aí eram pessoas de diferentes lugares. Dos artistas, só eu era do Rio. As outras pessoas eram de outros estados do Brasil e pessoas de fora do Brasil. E aí muitos não conheciam o Rio. Então a gente ficava nessa casa deslumbrante, uma mansão no Alto de Santa Teresa, só olhando a paisagem do Rio. A gente praticamente não saiu dessa casa para ver de fato o Rio. Então eles ficavam muito curiosos, os outros artistas, sobre o Rio, e eu ficava contando, assim, fabulando o Rio para as pessoas, né? Então, primeiro, a curiosidade foi essa, assim. E tinha esse nome da residência, né? Essa ideia de se encontrar no Rio, de fazer essa troca artística nessa cidade e, ao mesmo tempo, pensar criticamente o Rio de Janeiro. Era no momento da pandemia que as pessoas estavam na rua aloprando e a pandemia rolando solta. Então, tinha todo um pensamento também o que significava essa cidade do Rio de Janeiro. E aí, nessa casa, a gente tinha tanto a visão da Zona Sul, que é a primeira cena do filme, quanto a visão da região central. Então, realmente tem esse jogo de dar as costas ali para aquela paisagem cartão postal e para o centro da cidade, o relógio da Central do Brasil. Eu me viro e olho, tem isso sim. E uma coisa que inspirou bastante o filme foi a relação com essas pessoas na residência, né? A maioria eram mulheres, e muito bonitas, muito femininas, muitas mulheres trans nessa residência. E aí eu fiquei muito impactada com a beleza delas e a forma como elas se colocavam. E a gente sabe que para nosso corpo negro é super difícil, né? Assim, nosso corpo não é bem aceito. E aí que surgiu essa ideia de me ver bela na tela, né? Então tem uma coisa que eu faço bastante nos takes, que é olhar para a câmera como se eu estivesse olhando para um espelho. E aí esse paredão que eu me sento era um paredão também super clássico, você tem super razão. Tinha uns vasos, né, uma coisa assim. Então é um discurso também sobre a beleza, o que é essa beleza na arte, o que é essa beleza do corpo, o que é a beleza do corpo de uma mulher, né? Então, é por aí, sim. Não, isso foi uma coisa que, assim, eu fui, como eu falei, né, você vai vendo vídeo, vai vendo a performance, e aí, assim, são muitos elementos, né, que estão compondo ali, né, e é interessante que, como isso também fala dessa sua situação, que não é uma situação isolada, né, não é uma situação que ocorreu ali dentro, é uma situação constante para a gente, é um desafio constante. Aí esse próprio jogo de cidade, né, que dentro do campo das artes, as imagens que a gente vê da cidade, o que define esse território de cidade a partir dos monumentos, a gente não é monumentalizada, né, tem um pouco isso, assim. Eu achei muito provocativa essa ideia de não sermos monumentalizada e de você se auto-monumentalizar, né? Porque as suas poses são poses, assim, depois eu fiquei até procurando, né, na internet, assim, tipo, poses de referência, porque não é só a pose, né? É a pausa, né, que você tem, assim, total, né? E é muito interessante que nesse trabalho, em outros trabalhos também, que eu já vi seus, né, como é que a gente também tem esses atravessamentos do que nos constitui e que em algum momento nos faz falta, né, no sentido de que a gente é constituído dessa miscelânea, assim, e às vezes quando a gente vai buscar a si próprio, isso dificulta muito, né, assim. Então, vendo as suas coisas, eu fui lendo aquele livro da Saidiya Hartman, né, que ela vai falar um pouco disso, né, que ela fala do o velho, novo, o colonizador, o escravo, né, que eles usam a palavra escravo, mas eles vão definir por que vão fazer o uso da palavra dessa forma. E aí, assim,
como é que isso se conecta, e no final, como é que a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande, né? Porque você depois fala do reconhecimento, né? E é muito interessante que você fala do reconhecimento no espelho e no espelho d'água, né? E é extremamente provocativo ao nosso conhecimento, completamente provocativo aquilo que não nos constitui, que fala pra gente, mas não fala com a gente, não nos deixa, né, ecoar, assim. E aí, isso foi uma coisa que foi chamando muito a minha atenção. Como é que tinha essa construção de uma ascensão, mas de uma ascensão que não era um apagamento, que também não era uma condução central, né? Porque, por exemplo, esse belo grego, essa produção grega não era o que estava conduzindo o seu trabalho, mas era um problema que estava sendo exposto ali a partir de uma outra noção de beleza, né? Porque se a gente for pensar, a nossa Oxum está muito mais similarizada com a gente, né? Com os nossos seios grandes, né? Com a própria ideia de mulheres, né? Compostas de forma completamente diferente, os nossos traços de rosto, os nossos cabelos, enfim, do que essas outras mulheres que estão espalhadas pela cidade, né, definindo, né, também essa imagem de Rio de Janeiro, porque a gente não pode esquecer que os monumentos tentam de alguma forma também definir uma identidade de cidade, né? Eu fico até pensando, agora conversando com você, como esses monumentos também estão localizados em partes de cidade, né? A parte em que você dá as costas. Porque dificilmente você vai ver em Madureira, em Olaria, um monumento desse. Porque é caro, e porque eu acho que também, não sei, viraria território de pombo demais, assim, é uma coisa que a gente realmente não vê, né? Assim, eu acho que vai trazendo esses outros olhares e essas outras questões. E isso foi muito interessante. E eu chego um pouco nesse lugar porque, em alguma medida, o fato de você dizer que foi num trecho do Guimarães Rosa, pegou um trecho do Guimarães Rosa. Ai, meu Deus, a criança está aqui pedindo. Foi no trecho do Guimarães Rosa para poder pensar. Pode. Né, para pensar, não, eu fui ao texto do Guimarães Rosa a partir da sua menção. E eu acho que ali tensionou um pouco. A Valentina sempre participando das lives. Oi, Valentina, gatinha. Você tá cheio de seguidores agora. Fala boa noite, seguidores. Enfim, ajudou a construir também um pouco dessa ideia de expansão e de exploração da própria linguagem, né? Porque está ali tensionada a ideia do Rio, que a gente vê na figura do feminino, na figura de uma mulher, uma discussão muito potente de gênero e raça, né? Que é o que você está trazendo para a gente, de uma forma muito sensível, e eu acho que sensível na questão, numa potência, não é sensível enquanto uma fragilidade, mas que também, ai gente, peraí, eu estou tentando manter alguma seriedade, mas a criança está fazendo careta. Meus problemas são que me fez desculpa. É sobre isso, sabe? É sobre isso, assim, o trabalho, ele propõe uma cisão, né? Você tem toda uma referência ali ao Oxum, mas no discurso também tem uma referência a esse belo grego. Mas ele vem sendo deturpado, né, nessa narrativa. Então, não está certo. Mas eu acho que fica num lugar, assim, de uma própria discussão de feminino, né? Porque você também tem uma ideia de feminino ocidental baseado nessas imagens, mas que também está fazendo essa relação do que talvez inocentemente venha como trocadilho, né? A ideia de Rio, que é a ideia de Rio de curso d'água e a ideia de Rio de cidade. E aí eu acho que essa passagem pelo Guimarães Rosa, para mim, foi interessante, para ajudar a ampliar essa situação da exploração da linguagem, né? Como é que a linguagem pode surgir para a gente como algo extremamente potente, né? Na elaboração, acho que visual, na elaboração política. Mamãe, eu coloquei o leite na boca da Miau Miau. Tá. Enfim, como isso ajuda a construir. Então, esse caminho, né, que foi um caminho, como eu falei, de um recorte de rio, né, que vai passar pelo rio, né, como um elemento natural, um curso de água, né, que você ainda faz umas menções, o Rio Negro, né, que você traz essa ideia, que eu achei
muito interessante, porque o Rio Negro tem algumas coisas também que estão sendo colocadas, que é esse Rio Negro, que eu acredito que negros sejam nós, mas também a imensidão que é o Rio Negro, ao lado da margem que está o Rio Negro, né, tem um pouco disso. Tem umas outras referências que eu acho que também são muito importantes para o feminino, que eu fiquei pensando, não sei nem se é, mas essa relação da beira, né, da beira do rio, que você também coloca a gente nesse lugar, que também traz essa ancestralidade que não está ligada ao belo. Eu pensei muito em Yanã, quando você fala nessa figura da beira do rio, que não é uma ancestralidade que está vinculada a essa ideia, né, de beleza, de fertilidade, mas de uma ancestralidade um pouco mais velha das nossas ancestrais, né? Então, é todo esse resgate do feminino baseado, né, por isso que eu falo que a nossa ancestralidade tem essa potência de elaboração filosófica e essa elaboração política, porque a gente vai resgatar em todos esses lugares as possibilidades da gente ir se constituindo mesmo, né, e reelaborando esses nossos problemas, porque eles podem ser pensados a partir de outros lugares, né? Então, eu acho que não é só a gente pensar na construção de contranarrativas, mas a gente pensar em vias, né, e possibilidades de se construir contranarrativas. Então, sejam por meio de textos de romance, sejam por meio de textos poéticos, sejam por meio da visualidade, ou sejam por meio de outros fatores que nos ajudam a construir. Então, acho que tem essa potência muito grande, esse sentido, né, um rio com esse sentido, assim, né, e que a gente dá as costas também para esse outro rio que não consegue reverberar minimamente a força que a gente tem com Senhora dos Rios, né, enquanto empoderadas, enquanto musas, né, porque você se coloca ali como uma musa, né, mas é uma musa de um rio ancestral que dá as costas para esse rio que é a cidade, né? E você sabe o quão você é poderosa, né? Você é uma mulher formidável, uma mulher extremamente assim, inspiradora pela segurança, pela força, e de um caráter pessoal que eu acho que atravessa, né? Para a gente que conhece a Mari e para a gente que assiste o trabalho da Mari, esse impacto que chega a gente é realmente a potência dela enquanto pessoa que está ali, é muito real, né? Não é uma cena, é uma realidade transfigurada mesmo, né? Porque você é muita inspiração, né? Sabe que nesse momento, quando eu participei dessa residência, eu estava ainda passando pelo luto, né, da perda da minha mãe, tinha perdido outras pessoas no ano de 2020, essa residência foi em janeiro de 2021, eu não saía de casa, e aí eu saí para participar dessa residência, então para mim estava um momento muito difícil. E aí eu acho importante colocar que esse trabalho veio como inspiração a partir da relação com as mulheres dessa residência, sabe? Muito maravilhosas. Quem filmou foi uma delas, a Resmi Orá, que é brasileira, mas é do mundo, vive viajando por todo lado, com um olhar muito sensível na câmera, e quem me ajudou na produção e a fazer tudo foram as outras meninas, a Yara, deixa eu ver se eu lembro de todo mundo, a Rainha Diaba, a Malu, Anthony, e as pessoas do coletivo também que colocaram essa proposta de residência, que foi Gabi, Tony, Dani, era nessa casa. Não estou te ouvindo. Você que ouve. No microfone. Sim, foi do hashtag. Muito potentes. Mamãe, foi essa tia. Voltamos. Você não pegou, né? Não pegaram, você caiu no momento que a Valentina deu um arroto agora. Foi o poder do arroto da Valentina que derrubou a live, gente. Chegaríamos assim, mas é interessante, né? Porque você trazendo essa generosidade, né? Essas outras pessoas que
contribuíram de várias formas para você pensar essa performance num momento difícil, né, para você, um momento, enfim, que é um momento de luto, um momento de perda, foi um momento de perda, mas, assim, muitas coisas aqui que eu não fazendo, mas é interessante porque as suas performances sempre nos situam, né, é bem interessante por isso. Né, essa potência de me situar, não é porque Mariana é minha amiga, mas eu acho que as pessoas que estão aqui assistindo sabem que a performance da Mari, como também o trabalho de outras artistas mulheres negras, elas chegam até a gente. Mamãe, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Contando. Sem querer. Tudo bem, mamãe. Você não está mais zangada? Não tô. Contando as nossas histórias, né? As nossas histórias que às vezes a gente acaba precisando dessa sensibilidade externa para que a gente possa notar, né? Como essa coisa da própria cidade, da musa. Acho né? que esse copo aqui tá furado. Enfim. Puxa né? vida. Meu Deus do céu. Vamos deixar Gente, assim, tipo, eu queria ser uma pessoa mais profissional nessas horas, mas... Nós somos mães também, quer dizer, eu não, você. Mas é isso, as crianças, elas estão aqui um desafio. energizar. É um desafio, mas a gente conseguiu cumprir, né? A gente cumpriu o desafio, né? Conseguimos ficar centradas, eu acho que eu consegui falar alguma coisa, agora minha filha está fazendo ciência. Enfim, não acho. Eu adorei tudo que você falou, minha amiga. Ainda bem que está gravado para assistir novamente. Você sempre vem com palavras muito certeiras, uma análise muito interessante. E para mim, assim, é um privilégio ter as suas palavras em torno do meu trabalho. E eu cresço também bastante com essas análises, sabe? Foi muito lindo mesmo. Trouxa de Ouro tem a ver com tudo isso. Foi um trabalho após coroação, né? É interessante falar também que foi um desafio da minha mãe. Ela falou que minha próxima performance deveria ser com uma trouxa. E aí eu comecei uma série de trouxas que se tornaram performances, né? Tem a trouxa de terra, tem a trouxa de pipoca, tem a trouxa corpo, que eu vou apresentar amanhã numa live ao vivo. Desculpa, só um minutinho. Tem a trouxa corpo, que eu vou apresentar amanhã numa live ao vivo. Então, eu tenho perseguido essa série de trouxas e de lavagens de roupa. É a nossa história, isso. São outras possibilidades de história da arte. São outras possibilidades de história, de se contar quem nós somos. É uma outra possibilidade de Rio de Janeiro, né? Fico muito feliz com todos que estiveram aqui online, presentes, ouvindo a nossa live. Vou deixar a Roberta falar as palavras finais, vou exibir o filme mais uma vez, e aí a gente vai encerrar esse sábado da Semana de Performances. Mais uma vez, né, agradecer aí imensamente o convite da Mari, agradecer a todas as outras mulheres que estiveram aqui, né, nos outros blocos, com as participações, com as análises. Enfim, eu acho que acrescentando, como a Mari falou, ao trabalho dela, acrescentando as nossas leituras, é importante que isso fique registrado, é importante que possamos ver pessoas como você contando a nossa história, e é importante que possamos ver mulheres também como nós, analisando essas histórias, né, e fazendo reverberar, trazendo outros olhares. Né? Obrigada, meu amor, mas eu estou bem. Enfim, e é interessante, quer dizer, é tudo muito real, né? A gente não só está falando da nossa vida, como eu acho que todo mundo que estava aqui também. Mamãe, sobremesa para a escala. Ok. Enfim, eu queria muito agradecer, dizer que foi uma grande oportunidade, mais uma vez, poder analisar um trabalho seu, poder olhar para um trabalho seu. Com muita emoção que eu falo, que cada vez que eu olho, eu me expando, cada vez que eu olho, eu cresço, agrega muito, pela emoção e o sentimento que eu tenho por você, pela consideração que eu tenho por você, pela grandíssima artista que você é, pela grandiosa e inspiradora mulher que você é, viu? Eu acho que muito obrigada
por ter colocado a gente aqui, muito obrigada pela sua generosidade de sempre, em vários momentos, pela sua grandiosidade. Calma aí. Peraí. Pela sua grandiosidade. Enfim, é isso que eu gostaria de dizer. A outra está aqui impaciente, né, fazendo coisas que não deveriam ser feitas, mas é isso. Eu queria agradecer, e agradecer até mesmo, né? Não tenho que agradecer por isso. A gente sabe que quando a gente lida com a maternidade, isso é uma coisa que vai rolar, né? A todas as pessoas que estão entendendo que eu estou com uma criança, né? E que a vida segue desse jeito e a gente vai abrindo espaços e resistindo da forma que a gente tem que resistir, viu? Beijo grande, beijo aí para Darlene, beijo para Cida, né? A nossa grandiosa fotógrafa brasileira, né, assim, uma inspiração para mim, uma grande mulher também dentro do campo da fotografia. Enfim, obrigada a todas vocês, viu? Um beijo enorme. Essas são minhas palavras finais e aí a gente vai assistir de novo Trouxa de Ouro. Obrigada, Roberta, obrigada, Valentina, obrigada a todo mundo que assistiu e quem vai assistir depois também. Obrigada, Darlene, Reginaldo e Aparecida, que estiveram aqui todas as noites comigo, fazendo parte dessas análises, vendo o meu trabalho. Vocês são grandes amigos, grandes parceiros nas artes. Vamos assistir mais uma vez Trouxa de Ouro, esse filme que passou no último Festival dos Osmo Bubu, e é um filme que me dá muito orgulho. Vamos à Trouxa de Ouro. Senhora do Rio, sobre sua cabeça, encruzilhada, navega por curvas caudalosas, dourada, preciosa, inexpugnável, mira a terceira margem da nau central. Náufragos, famintos, sedentos em seus mares, trocam reflexos e ilusões por seu ouro. Toma seu lugar, dona das águas, meu coração nas batidas dos passos. Nessa água que não para, de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, ô rio! Ecoemos vinganças. É necessário adivinhar a fonte da dor. Beleza atordoante. Vivemos pouco, morremos muito. Nunca conhecer a si próprio. Aquela que mora nas águas do Rio Negro, tece destinos na palma das mãos. Tudo que toca é divino.
Carrego, trouxa douro, trouxa d'água, trouxa de terra, trouxa de sangue, dura, douro, travessia, diaspórica.